Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à live agora, só esperando a presença do reverendo Augustus Nicodemos, e nós já começamos. Vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo bem, escreve aí, estou ouvindo bem. Ótimo. Esperando aqui o reverendo e nós já começamos. Boa noite, reverendo. Ei, Paulo, você está bem, querido? Que bom lhe ver. Graças a Deus, estamos aqui de quarentena. Pois é, rapaz. Pensa numa dificuldade, hein? Não, eu já estou sabendo que você está lavando louça. Rapaz, é louça, é roupa, a casa, chão de casa. Você não tem ideia, viu? Estou doido para esse trem terminar logo. Não tem quem aguente. Oh, oh, meu Deus. Nós estamos tendo que voltar a acostumar a conviver com as nossas famílias, né? É verdade. Com os nossos entes queridos. É verdade. É um dos efeitos bons dessa quarentena, né? Pelo menos. Não, agora pai está conhecendo filho está conhecendo pai. Nunca tinham conversado antes, agora conversa o dia todo. O dia todo. Mas tem sido uma experiência muito singular, né? Estar confinados. Nós temos que agora ser criativos, criar outras alternativas. E até que está sendo legal. Está sim. Pela misericórdia de Deus, está sim. Que bom. Bom te ver, Paulo. Muito bom. Amém. Prazer também revê-lo e saber que, apesar de estar confinado, vocês ainda estão batalhando pela fé, né? Produzindo bastante conteúdo online. E eu gostaria, para começar, que você falasse sobre aquele projeto da conferência online, até para que os irmãos que estão nos vendo se atualizassem. Tá certo, Paulo. Muito bem. Nós estamos planejando na última semana de maio, uma conferência online promovida. Ela vai ser sediada, vai ser transmitida pelo canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, para a gente falar sobre os efeitos da pandemia na igreja. O título vai ser A Igreja Pós-Pandemia. E você é um dos nossos convidados, vai falar sobre um dos temas mais relevantes, que é como é que isso tudo vai afetar o culto, né? Como é que vai ficar o culto das igrejas depois dessa experiência. Certo. Também o nosso querido Hernandes Dias Lopes, ele vai estar falando também, fazendo a exposição do livro de Joel. O Franklin Ferreira tem um desafio muito grande, né? Que é falar sobre como a política do Brasil, ela vai ficar afetada com essa pandemia com relação à igreja. E eu tenho um desafio muito grande também, que é falar sobre como é que vai ficar a teologia. Em que sentido a teologia da igreja evangélica brasileira foi confrontada por essa pandemia? E o que é que a gente poderia mudar? O que é que nós podemos aprender com essa pandemia? Então vai ser um congresso online, né? Totalmente online, naturalmente, e acho que o momento mais importante vai ser na sexta-feira, quando nós estamos tentando organizar uma live contigo, o Hernandes, o Franklin e eu, para a gente bater papo e responder perguntas aí do pessoal, né? Então, estamos caminhando. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a divulgação, a gente está fechando aí algumas parcerias com algumas editoras para sorteio de livro, e é tudo beneficente, Paulo. O alvo é a gente, durante o evento, colocar um QR Code para o pessoal ofertar para instituições de caridade, orfanato, creche, o pessoal que está passando, sofrendo muito por esse Excelente. Né? O alvo é beneficente mesmo. Só repete a data aí para o pessoal. Deixa eu pegar aqui com certeza, deixa eu dar uma olhadinha aqui na... Pronto, é de 26 a 29 de maio, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas.
uma palestra, tem louvor, uma palestra, depois alguma interação, isso de terça até sexta. E a sexta fecha com essa live aí que nós estamos aí planejando. Vai ser muito bom, se Deus permitir. E Então, ter toma você nota. vai ser bom também. Amém. Então, toma nota aí, pessoal. Na última semana de maio, de 26 a 29, essa conferência online totalmente gratuita. E agende aí, né? Até porque você não vai ter muita coisa para fazer. Então, né? Claro. Muito bom. Reverendo, vamos começar aqui. Eu quero usar essa live para fazer uma bateria de perguntas. Perguntas fáceis, simples, né? Fique tranquilo. Tá certo. Mas eu acredito que vai ser de muita edificação para as pessoas. Eu acredito que a quarentena está, vamos dizer assim, obrigando alguns irmãos agora a terem que estudar, né? Ler a Bíblia, ler bons livros e fazer cursos online. E é excelente que essas lives estão sendo disponibilizadas, porque o pessoal não vai ficar só com Netflix, só com entretenimento. Vai poder ser edificado, né, através de pregação expositiva, de lives, perguntas e respostas. E a nossa proposta hoje é edificar os irmãos que estão nos vendo através de perguntas. Eu quero começar aqui com uma pergunta que está sendo muito feita, sobre a cremação. Muitos crentes têm dúvidas se pode cremar, não pode cremar, e como é que fica na ressurreição? Meu Deus, e o meu corpo? O que o senhor pode dizer para os ouvintes sobre a cremação? Sim. Paulo, não há nada na Bíblia que nos proíba dispor o corpo, né, o nosso corpo depois da morte, através da cremação. Apesar de que a cremação não era uma prática dos judeus. Os judeus enterravam os mortos. Outros povos queimavam. Tinha cremação. Havia essa prática no Antigo Oriente de alguns povos, mas não dos judeus. O judeu costumava fazer isso. Os cristãos, regularmente, até onde eu sei da história da igreja, sempre optaram pelo sepultamento. Não é? Sempre optaram pelo sepultamento, até porque, pensando na morte do Senhor Jesus e no fato de que ele foi sepultado e passou 3 dias sepultado. E depois ressurgiu dos mortos, ao 3º dia. Então, o cristianismo sempre optou pelo sepultamento, embora não seja proibido a cremação. A pessoa pode dizer assim, como é que vai ser o corpo, né, dos cremados, né? Olha, essa pergunta é a mesma no caso do sepultamento. Imagina como está o corpo de Abraão. Depois de 4.000 anos, né? Resta alguma coisa? Não resta nada. Né? Não resta nada do corpo de Abraão. Então, Deus, o Deus Todo-Poderoso, que do nada fez tudo que existe, só com o poder da sua palavra, ele vai trazer os nossos corpos de volta durante a ressurreição geral dos mortos que vai acontecer na vida do Senhor Jesus. Então, não é dificuldade. A opção, historicamente, por conta até da morte e do sepultamento do Senhor Jesus, é o sepultamento. Mas não há nada na Bíblia que fale ou que seja contra a cremação. Não é mais o simbolismo do sepultamento, como uma semente que vai para a terra e depois o nosso corpo vai sair com a vida nova. Então, o senhor crê que se tiver um consentimento entre os membros da família, eles decidirem cremar um ente querido, não há problema? Não. Na minha avaliação, não. Eu acho que não tem dificuldade. Eu não consigo encontrar nada na Escritura que proibisse. Sim. Né? Até porque tanto um quanto o outro, independente das formas de morrer e de sepultar, ambos vão virar pó, né? No final vai virar pó. De um jeito ou do outro. Né? De um jeito ou do outro. Pessoas que... tem casos de pessoas que foram esquartejadas, né? Muitos casos, né? No Antigo Oriente, pessoa que era esquartejada e os pedaços levados. Tem um texto, né, no livro de Juízes de uma concubina que foi esquartejada em 12 pedaços e cada pedaço foi levado para uma tribo de Israel. Onde é que está o corpo dela? Né? Como é que vai ficar? Perfeito. Excelente. Uma outra pergunta que tem sido até um tema muito polêmico agora na quarentena é a questão da Santa Ceia e do batismo. Há muitos pastores aí pleiteando o direito de fazer Santa Ceia online.
e outros até vão mais longe. Eu vi isso, né? Eu creio que você deve ter visto também. Eu vi também. Batizaram também online. Né? Uhum. Você pode dizer para as pessoas, eu acredito que até tem irmãos fiéis que estão sentindo falta de participar da ceia e pensam que pode estar cometendo um erro, um pecado, ficar esse tempo todo, se não podem servir a ceia em casa e o pastor ministrando online, e depois também a questão do batismo, como fica. E até para entrar nessa do batismo, uma pergunta bem interessante. Se o irmão estiver se preparando para o batismo, a quarentena não permite, e ele morre antes do batismo. Pode responder. Me lembra dessa no final, para não esquecer, né? À medida que eu vou pensando aqui. Tá. Primeiro, sobre ceia. Não há uma determinação no Novo Testamento da frequência em que os cristãos devem tomar a ceia. Então, é alguma coisa que fica a critério da cristandade. É uma daqueles aspectos do culto que fica a critério da igreja. E as igrejas variam. Eu morei na África do Sul, onde frequentei uma igreja reformada durante um ano, e a ceia era 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. A igreja reformada da Holanda, onde eu morei há 2 anos, frequentei a igreja reformada lá, também a ceia era 4 vezes ao ano. Então, não há... Calvino queria fazer todo domingo. O consistório da Igreja de Genebra queria fazer uma vez por mês, prevaleceu a vontade do consistório sobre a vontade de Calvino. Então, não há nada na Bíblia que determine isso. Segundo, a ceia do Senhor, por mais importante que ela seja, e é muito importante, é um meio de graça pelo qual Cristo está presente espiritualmente e nós espiritualmente nos alimentamos dele, apesar de ser um elemento, um meio de graça importante para a nossa santificação, não é requerimento para a nossa salvação, nem para a nossa justificação. Então, Perfeito. Ninguém vai perder a salvação por ficar 6, 7 meses sem tomar a ceia do Senhor. Vai sentir muita vontade, né? Na verdade, né? O que no certo sentido até bom. Eu fico pensando nas igrejas que são nos países perseguidos, onde há muitos cristãos, onde não é permitido ajuntamento, nem coisa nenhuma, não tem esse negócio de online, né? Eles esperam até a oportunidade de poder fazer isso. Terceira coisa, há no Novo Testamento alguns elementos da ceia que nos sugerem fortemente de que ele é para ser observado presencial, feito de maneira presencial, Paulo. A própria ideia que você encontra lá em 1 Coríntios 10, onde o apóstolo Paulo está falando da ceia, ele diz que nós participamos do mesmo pão, do mesmo corpo e bebemos do mesmo cálice. Então, a ideia da ceia é exatamente essa de união, de estarmos juntos, bebendo, comendo daquele mesmo pão, né, que foi partido, nós pegamos um pedaço daquele mesmo pão e bebemos daquele mesmo cálice que está sendo servido. Exatamente para dizer que nós somos um. Então, existe essa expressão de unidade que não tem como você fazer online ou virtualmente. Presencialmente, você consegue fazer. E agora a questão do batismo é ainda um pouquinho mais complicado, né? O batismo é um pouquinho mais complicado. O batismo foi uma ordenança dada pelo Senhor Jesus para que os discípulos fossem batizados. Está no passivo. Então, a pessoa é batizada. Ela não se batiza. Perfeito. Ela é batizada. Então, mesmo que ela esteja sendo orientada na telinha por um pastor e ela está na casa dela, o que é que vai acontecer? Ela vai pegar... Ou ela vai pegar água e derramar, ou ela vai entrar na piscina. Né? Vai entrar ela mesma na piscina. Ela não está sendo batizada. A ordem é ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o cristão ele tem que ser batizado por outro. Né? No caso, o pregador, o pastor, o líder dele, dependendo da denominação, é quem tem autoridade para batizar dentro daquela denominação. Mas ele se batizar é uma ideia completamente fora. Porque a ideia do batismo é o seguinte, ao ser batizada, a pessoa está sendo incluída no corpo. Aquele que batiza está dizendo, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Então, o ato é simbólico, ele tem que ser feito presencial. E aí, vamos voltar àquela pergunta, né? Ele não morre, quer dizer, ele não vai para o inferno se morrer sem ser batizado. Ele está se preparando para o batismo, de repente veio a quarentena, ele não se batizou, morreu. Se ele é crente no Senhor Jesus Cristo, ele está salvo, porque é pela graça, mediante a fé, não é por obras. E, é claro, o exemplo clássico disso é o ladrão na cruz, que creu em Cristo. Jesus lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso,
ele não se batizou. Se ele tivesse descido da cruz, se ele não tivesse morrido, teria se batizado. Mas ele morreu. E naquele dia ele foi para o paraíso sem batismo. Eu acho que os nossos pastores deviam ter um pouquinho mais de paciência, né? E aguardar, porque com a graça de Deus isso vai passar. Em breve nós estaremos juntos e poderemos realizar essas ordenanças do Senhor Jesus presencialmente, junto com o nosso povo querido, se Deus quiser. Sim, e temos até que tomar cuidado, senão corremos risco de descaracterizar, banalizar e diminuir o valor dessas ordenanças, né? Exatamente. Você já imaginou se a moda pega qualquer intervenção, batiza online, vamos fazer ceia online, né? Exatamente. Isso vai acabar com a igreja corpo de Cristo. A ideia de estarmos juntos. Nada substitui a gente estar ali olhando o irmão no olho, sentindo o cheiro do irmão, dando um abraço, sim. participando juntos. Tem uma coreografia, não entenda mal, tem uma coreografia no culto do pessoal levantar junto, sentar junto, levantar as mãos juntos, cantar juntos. Isso não tem como, por mais eficaz que os meios de comunicação sejam, eles não podem substituir a presencialidade. Deus nos fez espírito e corpo. O corpo também faz parte, não é? O corpo vai ser ressurreto, então ele tem que estar presente. Existe essa presencialidade aí. Perfeito. Então, irmão, é isso. Não fique com medo. Você que parou na terceira aula de batismo por causa da quarentena, se caso você não sobreviver até lá, se já creu no Senhor Jesus, fique tranquilo. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não está dizendo quem não crer e não for batizado, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Beleza. Outra pergunta que, infelizmente, ainda há muita ignorância entre os cristãos brasileiros no tocante à soberania divina com relação às tragédias do sofrimento. Então, a pergunta é aqui simples. Quem causou a pandemia? Primeiro, o homem. Segundo, o diabo. Terceiro, Deus. E por quê? Certo. Há um sentido que a gente pode dizer que todos os três eles têm uma participação, sendo que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Há coisas tem um caso lá no Antigo Testamento em que diz que eu creio que é no segundo livro dos Reis, que diz que Satanás se levantou, segundo livro de Samuel, que diz que Satanás se levantou para tentar Israel e incitou Davi a fazer o censo de Israel, contar quantos soldados tinham. Ele levou a soberba de Davi. O cronista, quando faz o relato, diz que foi Deus que se levantou contra Israel. Ou seja, um diz que foi o diabo, o outro diz que foi Deus. Como não pode se contradizer, a harmonização nos diz que Deus, na sua soberania, de uma maneira que não tira a responsabilidade de Satanás, permitiu ou usou ou fez com que o diabo agisse no coração de Davi. Então, como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ele vai para onde Deus diz que ele tem que ir e para onde Deus diz que ele tem que parar. E da mesma forma, tem muita coisa na Bíblia que é atribuída ao resultado da ação humana. O homem é responsável pelos seus atos e seus atos trazem consequências. E uma delas é o juízo de Deus sobre ele. Então, se a gente juntar todas essas peças de informação, o quadro que a gente tem é que não existe absolutamente nada que aconteça nesse mundo que não esteja debaixo do controle de Deus. Deus criou todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. A pegada agora é essa. De uma forma que nós não sabemos, porque a Bíblia não explica, o fato de que Deus é soberano não exclui que ele use meios, como, por exemplo, as decisões humanas e a ação do diabo, para atingir os seus fins. Então, no fim, vai ser o que Deus quis, mas de uma maneira em que o homem é participante, tem sua responsabilidade, e os poderes malignos, demoníacos também. E no final, Deus vai responsabilizar todos esses. Trazendo para a nossa situação, não tem como negar que uma catástrofe como essa tem a ação de Deus por detrás. Quem é que trouxe o dilúvio, né, que destruiu toda a humanidade? Deus. Quem é que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Quem é que mandava
pragas constantemente contra a nação de Israel, praga de gafanhoto, epidemias e fomes, porque Israel havia desobedecido e quebrado a aliança. Era o próprio Deus. Quem é que disse, quem foi que disse assim, haverá terremoto, fome, calamidade, guerra, epidemias antes da minha vinda? Jesus Cristo. Então, não tem como tirar a soberania de Deus. Deus é soberano. As tentativas, Paulo, que o pessoal tem feito para livrar a cara de Deus de uma epidemia como essa, dizer que Deus não tem responsabilidade por isso, acaba tornando Deus um Deus minúsculo, um Deus fraquinho, do tipo assim, como a teologia relacional, que vai dizer assim, não, Deus não sabia que viria uma pandemia e ele é impotente para deter a pandemia. Ficou pior, porque então por que vamos orar para ele? Se Deus não sabia e Deus não podia interferir, eu vou orar a Deus para quê? Eu vou pedir a ele para tirar a pandemia? Se ele não foi capaz de impedir, ele também não vai ser capaz de tirar. Então, qualquer outra solução diminui a grandeza do nosso Deus. Ele é misericordioso, a gente pode clamar para ele, a gente pode pedir para ele interferir, a gente pode pedir para ele livrar. Mas se ele não fizer, ele continua Deus e nós vamos continuar servindo. Mas diminuir a soberania dele, isso aí, o resultado vai ser pior. Até porque nós estamos vendo que essa pandemia ela tem tantos desdobramentos e ela está mexendo em tantas camadas da sociedade e quando você olha parece que ela é engenhosa, ela vem de uma mente inteligente. Então atribuir tanto poder, tanta sabedoria a Satanás ou ao homem é de fato diminuir Deus. Porque a gente começa a perceber que a pandemia parece que está cumprindo uma agenda e ela tem uma pedagogia, ela tem uma lição que tá virando o mundo de pernas para o ar. E atribuir isso a Satanás é demais, né, reverendo? Mas você disse uma coisa aí que eu venho refletindo já há bastante tempo. Quando a gente medita nas implicações desse vírus, o que é que ele fez com a humanidade em 3 meses? Em 3 meses. Então, é complexo demais. Eu acho que a gente ainda não viu nem todos os resultados. A gente não tem ideia ainda de como isso vai mexer com a civilização, com o mundo conhecido que nós temos. E uma coisa desse tipo há de ter um Deus soberano, sábio e com propósitos de bênção para seu povo, de juízo para os ímpios também. Há um Deus que está se valendo de tudo isso para, como você disse, né, ensinar, didático, ensinar Sim. a igreja, chamar ao arrependimento, mostrar a fragilidade do homem. E, enfim, são tantas lições que não dá nem para a gente esgotar, né? A única pergunta. Perfeito. Vamos aqui para a próxima pergunta. Já dentro disso também, vai ser um link com essa, a questão do crente e o sofrimento. Né? Muitos irmãos que estão sofrendo, infelizmente, em razão da teologia da prosperidade, do triunfalismo, entende que sofrimento não é de Deus, que desemprego não é de Deus, enfermidade não é de Deus. E agora, diante dessa situação, não estão tendo resposta. Muita gente está apavorada, pensando que Deus abandonou, que Deus não é forte o suficiente para salvar. Ou pior, essas pessoas carregam uma culpa porque pensam que é pecado ou é demônio na vida delas. Porque foram ensinadas que para o crente tudo vai dar certo, ele é cabeça e não cauda, vai estar por cima e não por baixo. Então, eu queria que você falasse sobre a teologia do sofrimento e mostrar, crente sofre, crente perde emprego, crente pega enfermidade, enfim, para essa turma que não sabe lidar com o sofrimento. Certo. Paulo, essa realmente é uma questão bastante sensível, porque o evangelicalismo brasileiro, em grande parte, ele vinha sendo ensinado dessa forma aí, como você está dizendo. A teologia da prosperidade, o problema da teologia da prosperidade é o problema de vários outros movimentos similares. Eles pegam uma verdade da Bíblia, isolam do contexto maior da Bíblia e fazem uma releitura da Bíblia a partir daquele ponto de vista. Foi isso com a teologia da libertação, é isso com as teologias chamadas as teologias de minorias, e é isso com a teologia da prosperidade. Que Deus abençoa financeiramente, abençoa. Que Deus recompensa aquele que é fiel, Deus recompensa. Deus cura as nossas enfermidades, Deus cura as nossas enfermidades. Deus nos livra do mal, claro que ele faz isso. Mas a questão é,
que isso não é toda a verdade. Porque há situações em que Deus não livra, há situações em que Deus não cura, há situações em que Deus deixa seu filho passar por sofrimento, há situações em que Deus deixa seus filhos ficarem doentes. Então, é isso que faltou para esses mestres ensinarem os seus rebanhos, que cabe a Deus decidir o que é melhor para nós. Pode ser que durante uma certa... A gente ficou doente e a gente está angustiado, claro, como Paulo. Vou pegar o exemplo de Paulo. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que depois de ter tido uma visão maravilhosa da glória de Deus, ele foi colocado um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E aí, a primeira reação de Paulo qual foi? Ele disse que 3 vezes ele pediu para Deus tirar o espinho. 3 vezes. A gente não sabe o que era aquele espinho, mas era algo doloroso, era algo humilhante e que chegou a ponto de pedir que Paulo impedisse a Deus 3 vezes: Senhor, livra de mim. Deus disse não, não e não. Deus não respondeu. Deus não tirou o espinho de Paulo. O que é que Deus fez? Deus deu graça para Paulo suportar aquele espinho. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu. E no fim ele diz então que ele mais se gloria agora nos seus sofrimentos para que sobre ele repouse o poder de Cristo. Então é a mesma coisa. A gente perde o emprego, a gente fica doente, a gente passa por sofrimento, calamidade, dificuldade, e a gente deve buscar a Deus, a gente deve pedir a Deus e suplicar o favor de Deus. Deus pode nos livrar. Há vários exemplos na Bíblia de livramento, que Deus atende orações, Deus cura os doentes pela oração, Deus pode fazer isso. Deus simplesmente diz: não, eu tenho um propósito para você que é melhor do que você ficar curado, ou melhor do que você ter dinheiro, ou melhor do que você ter segurança financeira. Que é você aprender a confiar em mim, você aprender a paciência, a viver com menos, a depender dos outros, a ser humilde. E é isso que faltou ser ensinado, Paulo. É isso que faltou. Então, não é que é errado dizer que Deus nos abençoa. O problema é se você disser que é só isso, né? Como você falou, essa teologia do triunfo. A teologia do sofrimento, ela é ensinada na Bíblia, é um ensino integral do Evangelho. E é isso que o povo brasileiro precisa ouvir, porque nos prepara. Você está absolutamente correto. Pegou despreparado uma grande parcela da população evangélica, essa pandemia, quando nós deveríamos ter um evangelho viril, um evangelho robusto, né, que nos prepara para atravessar esse momento, em vez de ser um evangelho né, diluído, né, que ensina só bênção, 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 e esquece de que a realidade é outra, né? A realidade às vezes é outra. Sim. E com o passar do tempo, a igreja mesmo, à medida que o reino foi implantado, os dons miraculosos foram cessando, de forma que os apóstolos, ali até a transição do primeiro para o segundo século, sofreram muito enfermidades, perseguições, fome, miséria. Timóteo, constantes dores no estômago. Aí você vai para João. Passou remédio para ele, né? Passou remédio. João morre moribundo de velhice numa ilha, sem nenhum amparo, né? E você vê, e o próprio Paulo, se fosse falta de fé, o homem que mais tinha fé no Novo Testamento, Paulo. Questão de pecado, o homem mais santo do Novo Testamento. Oração e jejum, ninguém pegava com o homem. E aí vai. Então, como que atribuir isso, colocar esse fardo sobre as costas de Paulo? Não, a verdade é que isso já está dentro do pacote. É exatamente isso. A fé não é nós dizermos para Deus o que é que Deus tem que fazer por nós, mas é nós nos submetermos à vontade dele. Precisa mais fé para a gente dizer: seja feita a tua vontade, do que decretar: eu decreto a vitória, ou eu decreto a prosperidade, eu decreto que essa doença vai embora. Muito mais fé. Amém. Então, irmãos, fique tranquilo se você está sofrendo, perdeu o emprego, se alguém pegou coronavírus, não quer dizer que é falta de fé, nem demônio, nem que você está com demônio, mas Deus previu isso para os seus filhos e você vai recorrer à graça para suportar isso. Amém? Vamos para a próxima pergunta, então. Outra pergunta muito interessante, todas assim, bastante atuais, contextualizando esse momento. Com relação ao fim, à escatologia, nós temos 2 grupos. Um que, se chover um pouco mais forte, Jesus está voltando. Né? Qualquer sinal, Jesus está voltando. Tem outro grupo que nada mexe com ele. Não, Jesus vai voltar daqui a séculos. Né? E a pergunta é: essa pandemia pode ser um sinal do fim? Eu disse um sinal, não um fim. Sim.
Paulo, eu sou daquele grupo que interpreta os sinais. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Em Marcos capítulo 13, Mateus 24, Lucas 21, nós temos aquele sermão profético de Jesus que o pessoal chama de sermão escatológico, não é? Onde Jesus responde a pergunta dos discípulos: que sinal haveria da destruição do templo, da vinda dele, do fim do mundo? E Jesus fala de que, depois de ele falar sobre a destruição do templo, ele fala que antes da vinda dele, uma série de sinais ocorrerão, e ele enumera surgimento de falsos profetas, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes. No relato de Lucas acrescenta epidemias, que só tem em Lucas, não tem nem Mateus nem Marcos, mas completa. E perseguição contra os cristãos, sereis odiados de todos, sereis levados aos tribunais, o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Mas o tempo todo Jesus estava dizendo, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Aí ele fala do surgimento do anticristo, da grande tribulação, e diz que naqueles dias da grande tribulação é quando Cristo virá em glória para destruir o anticristo, destruir os seus inimigos e inaugurar o seu reino eterno, reino de paz e de felicidade, juntamente com o seu povo, que ele vai ressuscitar. Então, eu entendo que a gente está vivendo nesse período que antecede a vinda de Cristo e que é marcado por calamidades como essa. Essa calamidade está dentro daquilo que Jesus antecipou. Portanto, todo crente que conhece o sermão escatológico de Jesus, ele não deveria ficar surpreso com esse tipo de coisa. Porque Jesus já disse isso há 2000 anos atrás, que haveria de acontecer. Que haveria de acontecer. Ótimo. Não creio que a gente possa dizer que essa pandemia ela indica que a vinda de Cristo está próxima às portas. Pode ser. Porque eu creio que os sinais eles foram dados para que a gente tenha certeza, não para que a gente marque a proximidade. Porque se Jesus acertou com todos esses sinais, porque aconteceu exatamente, então ele vai acertar no que ele falou, que ele virá em glória para julgar o mundo, virá com os anjos, e ele vai exercer seu poder sobre todas as nações, ressuscitar então, o seu povo, então, os sinais são uma certeza que ele virá, e não uma data de quando virá. É melhor assim, né? Exatamente. É melhor assim. Durante a história recente da igreja, houve muitas tentativas de se marcar a vinda de Cristo a partir de eventos mundiais. Da Segunda Guerra, depois teve um pouco antes disso, em virada de milênio. Acontece muito isso, quando vira, né, um milênio, aí cria aquela expectativa escatológica. Isso aí é antigo, né? Desde a primeira virada, quando entrou o ano 1000, já havia a expectativa da vinda de Cristo. O pessoal fazendo interpretações, especialmente o profeta Daniel, as 7 semanas de Daniel e tudo, para poder ter uma... Mas o pessoal fracassou redondamente, né? As tentativas de adivinhar ou marcar a vinda de Cristo está igual a essas tentativas aí dos cientistas de dizer quando vai ser o pico da crise, né? Já disseram aqui no Brasil que o pico da crise era em maio, depois adiaram mais 15 dias e o pico vai ser... Está igual a alguém que disse assim, olha, a gente não tem meta, mas vamos marcar uma meta. E quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Eu sei quem falou isso. Essas previsões aí de pico, né, tá a mesma coisa, né? Então, foi com o pessoal dizendo quando vai ser a vinda de Cristo, né? Então, a gente deve saber só que ele vai voltar. Ele pode estar próximo. A gente vê como está tudo pronto, né? Numa época como essa, o mundo clama por um salvador, um governo mundial. Eu vi um dos filósofos, um dos caras aí ligado ao Jorge Soros, tem até um vídeo dele aí na internet, ele dizendo que o mundo está vendo a necessidade de um poder mundial unificado para poder enfrentar isso tudo. Ou seja, está tudo preparado para surgimento de anticristo, grande tribulação, né? A questão assim, ó, se o Senhor Jesus quiser voltar daqui a pouco, o mundo está pronto para isso. Sim. E a ordem de Jesus é para a gente vigiar, né? Não para ficar correndo atrás de data, né? Vigiar, estar alerta. Né? Isso aí. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Bastante coisa aqui, Reverendo. Vamos lá. Agora vamos amenizar um pouco mais. O que o senhor diz para aqueles... Eu vejo também que essa pandemia está trazendo um pavor muito grande. Principalmente porque nas primeiras semanas a nossa mídia divulgou demais morte, tragédia, caos.
e, é claro, propositalmente, queria espalhar o caos em todo mundo e aqui no Brasil. E muita gente, eu vi muita gente apavorada com medo da morte. O que o senhor diria para cristãos que têm medo da morte? Eu entendo que o medo é um mecanismo de defesa e todos nós temos uma porção de medo. Mas eu vejo que alguns irmãos que têm um pavor do medo. O medo melhor, um pavor da morte, um medo Sim, exagerado da morte. Como lidar com o medo da morte e como os crentes em Jesus devem ver a morte? sim. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção aqui entre esse medo natural de morrer, porque a gente não sabe o que é. Então, dói. Há uma sensação de angústia na hora da morte. O que é que a gente vai sentir? Então, é o medo do desconhecido. Né? O que é que vai acontecer na hora da minha morte? Então, eu tenho medo disso. Eu não sei o que é, uma experiência nova, né? Inédita, e vai ser a primeira e a última. Então, então esse medo é um mecanismo natural de defesa, né? Como você falou. Então, esse aí eu não tenho dificuldade. Eu acho que faz parte da nossa natureza humana. Mas se o medo é de morrer e não sabe o que vai acontecer, se medo de morrer e ir para o inferno, ser castigado, ser lançado longe de Deus, então ou perder a sua existência, ou achar que a vida aqui nesse mundo é maravilhosa e de que não existe nada depois da morte que possa compensar isso, então esse medo é pecaminoso, ele revela uma deficiência na fé da pessoa e na compreensão da pessoa a respeito das realidades eternas. A Bíblia é muito clara: morrer no Senhor significa sair desse mundo presente e século, marcado pelo pecado, pela morte, pela dor, pelo sofrimento, e entrar na presença de Deus, no reino de Cristo, onde existe gozo, alegria, felicidade. Ou seja, é por isso que Paulo diz que ele prefere partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas por causa do trabalho dele aqui na igreja, pelo que ele ainda tinha para fazer, ele, por enquanto, preferia ficar aqui. Mas o desejo dele era partir e estar com Cristo. Então, esse deveria ser o desejo de todo cristão. Olhar a morte nesse sentido com naturalidade. Embora isso, até como no momento que ele vai para a glória. Apesar de que existe aquele receio natural do desconhecido. O que é que eu vou sentir na hora? Eu vou sentir dor na hora que a minha alma sai do meu corpo? O que é que vai ser? Não é? Eu me pergunto o que é que vai ser. Meu Deus. Amém. Mas é isso, irmãos. Tem um irmão em nossa igreja, um evangelista, ele fala uma frase muito interessante para quem tem medo da morte. Morrer é um pulinho para a vida. Sim, boa. Tá Boa. certo. Dentro ainda desse tema, outra questão também muito polêmica, na qual os irmãos têm muita dúvida, é quanto à morte dos infantes, a morte dos Sim. bebês, seja fetos ou recém-nascidos, né? Muita gente tem dúvida, como fica a morte dos bebês, para onde eles vão, como Deus destina a salvação deles. Uma vez que é interessante colocar que o fato de ser bebê não é o que salva, porque senão existe um outro modo fora de Cristo. Mesmo Uhum. esses bebês, para serem salvos, são salvos através de Cristo. Mas o que o Sim. senhor pode dizer quanto a isso? Paulo, essa é uma pergunta muito difícil e ela não tem uma resposta unânime entre os reformados como nós, não é? O campo reformado, ele não há unanimidade a respeito desse assunto, porque aparentemente não há informações suficientes na Bíblia para a gente bater o martelo a respeito disso. O que a gente tem é isso que você falou. Primeiro, a salvação ela só pode ser através de Cristo. Isso aí é o pilar número um. A salvação é somente mediante Jesus Cristo. Segundo, todo homem é pecador. Todo. Nós já nascemos contaminados. O pecado já está lá no momento da concepção. O pecado já está lá. Ele é transmitido através de geração ordinária. Então, não existe inocentes. Não existe inocentes. Mesmo um bebezinho, um feto que está lá no ventre da sua mamãe, já está contaminado pelo pecado que foi passado de geração em geração desde a queda Salmo de Adão e 51, Eva. né? Em Salmo 51, em nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Terceira coisa, há uma passagem onde Jesus disse aos discípulos que estavam impedindo os pais de trazer filhos para que Jesus impusesse a mão e abençoasse. Que Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus.
Então, são estas as informações que a gente tem. Como é que a gente sintetiza isso? Qual seria a solução para esse quebra-cabeça, pensando nas criancinhas que morrem na infância sem terem ativamente cometido um pecado, sem terem escolhido o mal propositadamente, né, intencionalmente? Então, tem duas linhas de pensamento. Uma é que se ela for eleita, se ela tiver sido eleita por Deus, o pecado dela terá sido imputado a Cristo. Quando Cristo morreu também por essas crianças eleitas. E, portanto, a criança eleita, ela vai para o céu, ela vai para a glória quando ela morre. E a que não foi eleita, ela não vai. Né? Ela vai para o estado de sofrimento. E isso independe se é filho de crente, de descrente. Né? A eleição aí seria de Deus. A segunda linha, que é a linha que eu considero que é menos... mais aceitável, né? Como eu disse, isso é uma coisa polêmica, a gente não pode bater o martelo. É aquela linha que diz o seguinte: todas as crianças que morrem antes daquele momento da razão em que ela cometeu o primeiro pecado conscientemente, o pecado dela foi imputado a Cristo na cruz do Calvário. Imputado a Cristo na cruz do Calvário. Então, qualquer criança que morreu antes, e elas foram eleitas. Né? Então, todas as crianças que morreram antes da idade da razão, elas são eleitas. E o pecado delas foi imputado a Jesus Cristo na cruz do Calvário. De forma que não há criancinha, né, que foi para o inferno. Mas todas elas serão salvas pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essas que morrem antes de terem cometido o pecado consciente. E a gente não sabe que idade é essa, né? Deve variar de criança para criança. Então, são duas hipóteses, Paulo, e eu prefiro essa última. Eu creio que ela é mais consoladora do que a primeira. A primeira parece mais complicada. De qualquer forma, a gente vê que é um caso bem difícil, e também descansar em tudo que Deus faz é plenamente justo, né, reverendo? Isso. E esse é meu consolo nesse ponto, Paulo. Eu posso não saber explicar isso aí, mas uma coisa eu sei. Deus é justo, Deus é misericordioso e ele não vai cometer nenhuma injustiça. Tudo que ele faz é reto e é verdadeiro. Isso consola o meu coração, mesmo quando não sei a resposta de muitas coisas. Ou seja, não vai ter nem um inocente no inferno, né, reverendo? Não tem inocente no inferno. Isso com verdade, não tem. Com certeza. Amém. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Já dentro disso, reverendo, eu vejo que as doutrinas da graça têm sido difundidas como nunca em todo o mundo, e principalmente no Brasil, e tem sido bênção para a igreja brasileira. Eu vejo, por exemplo, comentando com o nosso conselho aqui, como a teologia reformada ela tem sustentado pessoas, igrejas inteiras nessa pandemia, porque ela traz respostas para esse momento. E eu vejo que quem está alicerçado nas doutrinas da graça consegue encarar, tem uma cosmovisão mais ampla, né? Uhum. Mas ainda há alguns irmãos que têm muita dificuldade com a doutrina da predestinação. Alguns têm preconceito, nem sequer querem aprender, já rejeita só de ouvir o nome. Então, o senhor conseguir explicar, não vamos ter muito tempo, mas de uma forma assim, simples, primeiro dizer que a predestinação é bíblica. Tem pessoas que rejeitam como se fosse um palavrão, mas é bíblica, está aqui. E segundo, como essa doutrina ela tem aspectos práticos, ela faz bem, ela, ao contrário do que muitas pessoas dizem, mostra o amor de Deus como quase nenhuma outra doutrina. Para aqueles que têm mais dificuldade de entender, que o senhor pode falar sobre a doutrina da predestinação. Sim. Eu acho que a dificuldade maior que as pessoas têm com relação à doutrina da predestinação, Paulo, está mais atrás. Tudo começa com uma compreensão equivocada do efeito do pecado na natureza humana. Isso está tudo ligado. Veja só, se eu creio que o pecado afetou a natureza humana a ponto de que o homem, no seu estado natural, quando eu falo homem, eu falo a pessoa, não é a pessoa humana, homem e mulher, afetou a pessoa humana a ponto de que essa pessoa ela não consegue, nem consegue, ela não quer,
ela não, mesmo que queira, ela não consegue entender as coisas de Deus, ver o seu próprio erro e usar o seu arbítrio para tomar alguma decisão boa e certa com relação a Deus. Isso é o que a gente chama da doutrina da depravação total, né? A corrupção total da personalidade humana. Se nós acreditamos nisso, então, qual passo seguinte? A pessoa é exposta ao evangelho. O que vai acontecer? Nada. Você pode pregar, 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 pregar. Então, a pessoa por si, ela não vai poder acreditar, ela não vai poder ver, ela não vai poder entender, ela não vai poder escutar, não vai poder decidir, não vai poder aceitar. Não vai. E nem se arrepender. Não vai. Não vai. Então, se Deus não vier, se Deus não ressuscitar aquela pessoa, se Deus não abrir o seu entendimento, o seu coração e fortalecer a sua vontade para que a pessoa tome essa decisão naquela direção, a pessoa nunca vai aceitar o evangelho. Ora, é evidente, então, que como existem pessoas que acreditam, que creem, que ao ouvir o evangelho elas se arrependem e creem, então é evidente que elas só fizeram isso porque Deus foi no coração delas, Deus abriu os olhos, Deus moveu o coração e estimulou a decisão daquela pessoa. Mas é evidente que há pessoas que não fizeram isso. Então, por que umas fazem e outras não? A resposta é que Deus agiu em algumas e não agiu em outras. Quando a gente diz agir eficazmente, de maneira irresistível, que o homem não pode, né, dizer assim, eu não quero. Mas Deus atrai o homem de tal maneira que o homem vem vencido pela graça e pela misericórdia de Deus. Como isso não acontece com todos, segue-se que acontece com aqueles a quem Deus, no coração de quem Deus age soberanamente. Então, essa seria uma explicação simples, porque ela começa do ponto central, Paulo. Qual é o problema hoje? O pessoal acha que o homem tem arbítrio, mas só que as pessoas pensam que esse arbítrio pode decidir por Deus ou não, que a pessoa pode aceitar Jesus por ela, né? Ou então creio numa graça que é infundida, não regenerada, não a regeneração, mas que Deus, por uns segundos, atua no coração da pessoa, capacitando a pessoa a exercer o seu arbítrio para aceitar a Jesus Cristo. E aí a pessoa tem capacidade para aceitar ou não. Não tem fundamento nenhum isso na Escritura, né? A Bíblia fala da conversão como uma ressurreição, fala de novo nascimento, fala de transformação do coração, não é? Então, é um ato mais radical. O que a gente precisa é de ressurreição, não é de band-aid, não é mas de uma intervenção radical de Deus no coração. Então, se as pessoas acreditam que o homem tem capacidade por si mesmo, então não precisa de predestinação, né? A pessoa toma decisão em tudo. Mas se a humanidade está perdida, está caída e é impotente para aceitar o evangelho, se Deus não escolher, se Deus não chamar e agir de maneira eficaz, ninguém se converteria. Ninguém se converteria. Então, nesse sentido, a doutrina da predestinação, que é bíblica, predestinar, o verbo predestinar, aparece várias vezes na Escritura, eleger, eleição do mundo. Então, tem vários termos sinônimos, todos eles apontando para uma escolha soberana de Deus antes da fundação do mundo, que não é baseado em presciência, não é baseado numa ação livre assim do Espírito Santo, leve do Espírito Santo, mas numa intervenção radical de Deus no coração do homem. Paulo, minha bateria aqui, meu celular está avisando aqui que a bateria está diminuindo, deixa eu só... Eu vou tirar ele aqui do Temos mais 11 minutos. Vamos lá. Só um minutinho aí, pessoal. Tenha paciência com o tio Nico. Certo. Temos aí 11 minutos. Vamos continuar. Voltou. Voltou? Estou aqui. Tá bom. Olá, ótimo. Outra pergunta no tocante à questão social. Nesse tempo de pandemia, está havendo um colapso financeiro e as famílias, as pessoas mais pobres estão passando muita dificuldade.
E é lógico que a igreja deve agir, né, voluntariamente e ajudar a socorrer essas pessoas. A pergunta é: a igreja deve agir socialmente nesse momento com os necessitados só de dentro da igreja ou também deve socorrer os de fora, os ímpios, os mendigos, etc., as instituições de Sim. caridade? A prioridade é dos membros da igreja. Nós devemos primeiro cuidar, primeiro da família, né? Cada crente deve cuidar da sua família. Depois ele deve generosamente contribuir para que a igreja faça o seu ministério de misericórdia. E ele também pode e deve contribuir para o alívio da pobreza, do sofrimento e da doença em todo lugar. Tem um relato interessante, não sei se foi Suetônio, no século III. Ele é um historiador romano que, numa carta que ele escreveu, um documento que ele mandou para o imperador a respeito do cristianismo, ele se referiu ao fato de que os cristãos cuidavam não somente dos seus órfãos e viúvas, que havia muitos, né, naquela época, por conta das guerras, das epidemias e tudo, mas os cristãos cuidavam, inclusive, dos órfãos dos outros, dos seus próprios inimigos. Isso é um testemunho muito bonito de alguém que não era da igreja e que observou esse fato. Então, eu creio que nós, até para um testemunho de amor e de compaixão, nós devíamos, se possível, ajudar os brasileiros que, com certeza, estão passando por dificuldade e por problemas. Um exemplo, né, disso que você está falando aí é esse nosso congresso, né, que nós vamos fazer. Amém. De 26 a 29 de maio, que ele vai ser beneficente e nós queremos angariar recursos para algumas entidades filantrópicas, onde tem gente que é crente, gente que não é, vai ter idosos e crianças. Então, há muitas iniciativas que podem ser feitas nesse sentido. O pastor Arival, lá da Presbiteriana de Pinheiro, junto com o pessoal, tem arrecadado bastante cestas básicas, né? Feito algo muito, muito legal. Bem. Ok. Agora, mais 3 perguntinhas nós encerramos, pessoal, que nós só temos 1 hora, então vamos aproveitar. Nesse momento, reverendo, onde as pessoas estão tendo tempo para estudar, está disponível cursos online, seminários online, tanto gratuitos ou com mensalidades muito em conta, livros em abundância. Muita gente entende que a teologia não serve para nada e usa o texto. A letra mata e o espírito vivifica. Para aqueles também que têm preconceito quanto à teologia, o senhor pode dizer os benefícios de estudar, de se aprofundar nas doutrinas e aí interpretar esse textozinho que eles fazem bem errado. Isso. Né? Esse texto está interpretado dessa maneira, eu já ouvi muito, né, o pessoal interpretar assim. É só ler o contexto. A letra ali representa a antiga aliança, a lei de Moisés, e que não podia salvar. Então a lei mata, mas o Espírito ali é o Evangelho, é o ministério do Espírito, através do apóstolo. Paulo está fazendo um contraste entre o ministério da letra, que era de Moisés, e o ministério dele, que era o ministério do Evangelho, pelo Espírito Santo. Então ele diz que a letra mata, a letra aqui é a letra da lei, a antiga aliança, a lei mosaica, ela mata mesmo, ela foi dada, foi exatamente para colocar a gente debaixo da condenação, mas o Espírito aqui é o Espírito Santo, através do Evangelho, vivifica o pecador. Então não é um contraste entre doutrina e espiritualidade, longe de Paulo, mas é um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. O texto é usado fora de contexto, infelizmente. A gente tem que admitir, Paulo, que há um certo academicismo da parte de alguns estudiosos e pastores que ficam, que têm muito conhecimento, mas não colocam esse conhecimento à disposição do evangelho, da igreja e das pessoas. São pessoas que são mais acadêmicos, que gostam de ficar discutindo o sexo dos anjos, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, e firulas de interpretação, e que é realmente um academicismo seco e que não leva para coisa nenhuma. Mas existe uma boa academia, existe uma boa preparação teológica que organiza os pensamentos da gente. Eu vou contar a minha experiência para você para ilustrar isso. É bem rapidinho. Quando eu me converti, eu comecei a pregar o evangelho e plantar igrejas muito cedo, porque foi conversão e chamada. E as pessoas diziam, vocês têm que ir para o seminário para estudar teologia. Eu disse, eu não quero, eu quero estudar teologia, não.
E, finalmente, me convenceram e eu fui. E eu me lembro do primeiro dia de aula, o pastor Gerson Gouveia, um homem de Deus, professor de teologia sistemática. Eu já comecei enfrentando ele, dizendo: olha, estou aqui porque eu tenho que cumprir isso aqui, mas eu não acredito que teologia vai me ajudar em absolutamente nada. Eu creio em ler a Bíblia, orar e pregar o Evangelho. Ele disse: espere até o final do primeiro semestre. E aí ele começou teologia sistemática e tal. No final do primeiro semestre eu estava convencido. Teologia organiza os pensamentos. Ela ajuda você a pensar a respeito de Deus, a pensar a respeito de você, a respeito dos outros. Ela ajuda você a elaborar uma elocução, a declarar, a você falar a respeito das coisas de Deus. A teologia ajuda você a ver o que é que outros antes de você disseram a respeito do mesmo assunto. Eu fico impressionado com esse pessoal que dá tanta importância ao que o Espírito Santo diz para eles agora e esquece o que é que o Espírito Santo disse para os outros que vieram antes deles, não é verdade? Ou o Espírito Santo só fala através desse pessoal? Não falou através das gerações anteriores? Claro que sim. Então, estudar a história da doutrina, estudar a história da teologia, estudar um assunto em sua profundidade, fazer exegese bíblica, isso tudo faz um bem enorme. Ajuda na hora de você pregar, evangelizar, na hora de você enfrentar dúvidas, questionamentos como esse que a pandemia, com certeza, está trazendo também. Então, eu só vejo benefício. Existe um erro de você estudar teologia por teologia. Mas se você usar a teologia como ferramenta para abençoar outras pessoas, crescer na graça e servir melhor a Deus, não tem nada melhor. E fazer teologia à luz da igreja local também, né, reverendo? Sim, exatamente. Porque tem muito pastor bom, né, de teologia, que quando ele prega, ele atira por cima da cabeça da sua audiência, né? A linguagem é tão complicada, é rebuscada, e o raciocínio tão rígido, que Dona Maria, que vende pastel na feira, né, na segunda-feira, que está sentada ali no primeiro banco, não estou entendendo nada, né? Então tem que falar com simplicidade e trazer esse conhecimento para a igreja local, né? Trazer para a igreja local. Bom, nós temos aí mais 3 minutinhos, reverendo, rapidinho. Vamos lá. Para o pessoal agora, que tem muita gente que está enfrentando a leitura da Bíblia inteira pela primeira vez. Alguns vão ler o Novo Testamento agora pela primeira vez. E eu estou vendo aí os benefícios da quarentena, porque o pessoal vai ter que ler a Bíblia. O senhor pode passar para quem está ouvindo, se há como fazer isso em pouco tempo, algumas regras para ler, ter uma leitura saudável e interpretar a Bíblia adequadamente? E, se possível, se é necessário ter material em mãos? O que você pode dizer para aquele que quer ler a Bíblia em casa e fazer corretamente? Eu recomendaria ler livros inteiros, né? Quer dizer, tomar o propósito de ler um livro inteiro. Então, ler o Evangelho de João inteiro, ler o Marcos inteiro, em sequência. Todo dia ler 3 capítulos, 4, e aí lendo. Começaria com os Evangelhos, depois o livro de Atos, iria para o livro de Gênesis, leria Salmos, depois volta para o Novo Testamento para ler as cartas de Paulo, especialmente Romanos, fazendo essa alternância. Uma boa Bíblia comentada, como, por exemplo, a Bíblia de Genebra, a Bíblia, eu estou vendo aqui, olhando aqui minha coleção, a Bíblia de Estudo da NVI é muito boa também. Boa. Você tem a Herança Reformada também, que é uma Bíblia muito boa. Tem a Bíblia do Shed, que também é um clássico, é uma Bíblia muito boa também. MacArthur também pode ser uma leitura boa também. Então tem muita Bíblia com comentários bem reformados, bíblicos, que pode ajudar. Elas trazem planos devocionais e eu recomendo ter uma boa Bíblia comentada para fazer essas leituras e usar os recursos que ela oferece. Amém, irmãos. Eu quero primeiro agradecer ao reverendo pela disponibilidade e também eu quero louvar a Deus por estar servindo a Igreja de Cristo como o senhor tem feito nas últimas décadas e tem sido de grande valia. E a gente já vai lançar um projetinho aí, irmãos, fica aí, Bíblia Comentada, é surpresa, mas estamos trabalhando, espera aí. Então agradecer a participação também dos irmãos e vai ficar para uma próxima live que eu ia falar sobre política, mas acho que não vai dar não, né, reverendo? Fica para a próxima. Amém. Então, muito obrigado. Paulo. Eu que agradeço. Amém. Foi muito bom estar com você. Tá bom, prazer também. Deus abençoe a família e o ministério. Deus abençoe. Você também. Paz.